Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o chamado Pacote Anticorrupção, um projeto votado na última madrugada de novembro e que gerou polêmica após sofrer inúmeras alterações em seu texto original por parte dos deputados. Mas, afinal de contas, quais os reflexos dessa votação em nosso dia a dia? É sobre isso que nós vamos conhecer um pouco melhor a partir de agora, conhecendo melhor o projeto. O chamado pacote anticorrupção nasceu há 1 ano e meio. Os procuradores do Ministério Público listaram 10 medidas que entendiam essenciais para apertar o cerco contra a corrupção e pediram apoio à população. Recolheram mais de 2 milhões de assinaturas. O projeto chegou ao Congresso há 8 meses. Após passar por uma comissão, seguiu para a votação na madrugada do dia 30 de novembro. Das 10 medidas propostas, apenas 4 foram mantidas e com alterações. A votação das emendas terminou às 4 horas e 19 minutos, com a acusação de ter sido completamente desfigurada pelos deputados. Uma das emendas sugeridas e aprovadas pela Câmara é a que possibilita a punição de magistrados e membros do Ministério Público por crime de abuso de autoridade. Agora, o texto segue para a deliberação no Senado. Caso aprovado, ainda precisa da sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. E para nos ajudar a entender melhor sobre o teor desse projeto e também dos possíveis reflexos aí após a aprovação, nós recebemos no programa de hoje o Dr. Silvio Vieser, juiz, diretor do Fórum da Comarca de Caxias do Sul, também o Cristiano Salal Mourão, que é promotor e diretor das promotorias do Ministério Público em Caxias do Sul, o vereador Jason Barbosa, também vice-líder da bancada do PDT em Caxias do Sul, e o professor Edson Dinon Marques, coordenador do curso de Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Para esse programa, nós convidamos também para participar os deputados federais representantes aqui da região da Serra Gaúcha, Pepe Vargas, do PT, e também o Mauro Pereira, do PMDB, mas ambos não puderam estar presentes em razão de compromissos aí na capital federal. Mas, dando então sequência aqui para o programa, como nós vimos aí no início do programa, tem esse pacote que foi encaminhado pelo Ministério Público então, mas que no início tinha uma conotação bem diferente da que acabou ganhando aí após essa votação, né, Cristiano? Esse pacote, na verdade, é um projeto de lei de iniciativa popular, né, que foi elaborado, foi redigido, digamos assim, por procuradores da República, que são membro do Ministério Público Federal, e obtiveram o apoio popular de mais de 2 milhões de pessoas, cerca de 2 milhões e 400 pessoas assinaram, firmaram esse projeto e encaminharam para a Câmara, né, para que se tornasse lei, né. É importante dizer que essa iniciativa popular que a gente tem na Constituição e no nosso sistema democrático é justamente uma das marcas da democracia no Brasil, né? As leis, elas não necessitam ser propostas somente por deputados, por senadores, pelo legislativo em si, né? A própria população pode propor leis, né? Que foi isso que ela fez, né? Algo que foi verbalizado através do Ministério Público e com apoio de mais de 2 milhões de pessoas. Isso ficou bastante conhecido, foi difundido como as 10 medidas, né? Até tinha na internet, era hashtag 10 medidas, né? E foi encaminhado. Só que esse projeto, essas ideias de 10 pontos chaves para se combater a corrupção endêmica no país, eles foram mexidos de noite, em plena madrugada, muito oportunamente num dia que o Brasil estava de luto, chorando a morte trágica de diversos brasileiros, jornalistas e também estrangeiros nesse voo da Lamia ali que levava o time da Chapecoense. E naquela noite mesmo, madrugada adentro, entraram e transformaram esse projeto, que era de 10 medidas para combater a corrupção, sobraram apenas 2, sem ser mexidas, ou pouco mexidas. As outras todas foram vetadas, eliminadas, e mais do que isso acrescentaram uma medida, vamos dizer assim, uma medida que na verdade é a criação de crimes que visam nitidamente a intimidar promotores de justiça no seu trabalho cotidiano, no trabalho mais
normal de um promotor, e também um juiz de direito, também intimidar a ambos. Penso eu que isso foi feito, talvez, pensando nos interesses de quem fez isso, mas isso é um fato que acaba, caso isso passe, acaba afetando a sociedade de uma maneira indescritível, porque vai inviabilizar um trabalho de um promotor, vai dificultar de sobremaneira um trabalho do juiz. Até o Dr. Silvio aqui, que é o diretor do fórum, em seguida pode falar bastante sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, e tem muita gente que anda falando em redes sociais e até na mídia, com a seguinte questão, né? Mas por que tem que ser diferente para promotor, tem que ser diferente para juiz? Então, eles também têm que responder, eles também têm que ser punidos pelos seus abusos, seus excessos. Por que eles são mais iguais do que os outros? Questionam dessa forma. Como se não houvesse já uma série de punições para promotor e juiz, caso ocorra excesso, caso ocorra dolo, má intenção. Existem 3, 4 esferas de responsabilização, desde da disciplinar, a administrativa interna da instituição, até a administrativa externa, que a gente tem o CNJ, o CNMP, que nos fiscalizam diariamente no trabalho, até a própria responsabilização civil, porque é indenizado, e responsabilização penal. Né, esse delito de abuso de autoridade, que até foi comentado ali, apareceu na reportagem, né, ele, na verdade, ele tipifica situações que para 99% das pessoas jamais seria crime. Agora, para um juiz, para um promotor, quando faz aquilo, é crime, sendo que já há outras medidas de responsabilização deles. E essa votação, inclusive, né, doutor Silvio, foi recebida com bastante dureza, né, por parte dos promotores e também dos juízes. Quais os prejuízos que ela poderia acarretar caso agora siga para aprovação aí do Senado? Olha, o principal prejuízo que eu vejo nisso tudo é uma afronta quanto à independência do julgador. E essa é a questão, né? Então, se tenta, por meio desse projeto, criminalizar condutas que, se praticadas por juízes e promotores, já havia sanções administrativas, já havia sanções em outras leis esparsas, e aí criminalizam essas condutas, né, com tipos abertos, ou seja, com crimes, com a redação de tipos penais de crimes que podem dar interpretações, inclusive interpretação dúbia, né? Então isso visa especialmente intimidar e afrontar a liberdade de um julgador, principalmente os juízes da área criminal. E isso vem aprovado, como dito pelo nobre promotor de justiça, numa madrugada durante uma situação de comoção vivida no país, de inopino, dentro de um projeto que previa medidas para reduzir, para atacar a corrupção. Então, vejam bem, o que se ouve no noticiário nos últimos anos? Onde é que está a corrupção como um todo? A maior parte, pelo menos o que se tem em notícia, é no poder legislativo, é no poder executivo ou é no poder judiciário. Então, uma lei que tinha como principal objetivo, né, defender a população como um todo desta doença que é a corrupção, né, que envolve principalmente quem está na gestão de recursos públicos, né, ela se voltou da noite para o dia contra promotores e juízes, né? Que, se nós formos ver o nosso noticiário do dia a dia, é onde não digo que não haja situações, né? Porque toda regra tem exceções, mas onde é que está o grande problema de corrupção ou o grande problema envolvendo o Ministério Público e Poder Judiciário? Isso não existe, isso não é comentado. É um outro caso de situação de conduta inadequada, mas então a lei que era para proteger a sociedade, ela se volta contra juízes e promotores, principalmente, e atinge também a parte policial, né? Em alguns artigos que colocaram ali algumas coisas, alguns dispositivos que criam delitos, e enfraquece, né? Enfraquece, se aprovada de imediato, a Operação Lava Jato, né? Essa que está na vitrine, né? E muitas outras que poderão vir, né? Então,
do jeito como foi aprovado, foi feito um desfavor à sociedade. Tanto que numa manifestação que nós fizemos na semana passada em frente ao fórum local, para concluir esse tópico, eu disse que os nossos deputados federais aqui do estado do Rio Grande do Sul tinham que dar explicações à população. Por que votaram, de que forma votaram e explicar os motivos. Porque, como aprovado esse projeto, ele vai de encontro ao que pretendia a nação brasileira. Bom, vereador Jason, as sugestões aí dessas emendas que acabaram sendo aprovadas partiram da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. É comum, a gente sabe, né, no Legislativo, haver essas emendas nos textos que estão sendo avaliados para aprovação. Mas é usual alterar tanto assim um texto original? Primeiro, não é verdade. Primeiro, isso não é uma verdade. E também, primeiro, eu faço questão, antes de qualquer coisa, cumprimentar todos e lembrar que a Câmara de Vereadores e algumas moções não feitas por mim, mas inclusive algumas feitas por este vereador, nós apoiamos não só o Ministério Público, Polícia Federal, fizemos várias moções demonstrando o respeito que temos à questão pública. Segundo, na observação da população, a maneira com que foi votado, eu acho um equívoco por parte do Congresso, por parte do Parlamento. Acho que num momento dramático para a população brasileira, um momento que a população brasileira estava toda com seu sentimento à flor da pele, ela não estava preocupada com o Congresso. Aquele final de semana, aquela semana, não existia essa preocupação. O que ocorreu foi que houve essa surpresa, o pessoal surpreendeu, aliás, agora recentemente fomos surpreendidos, uma liminar da Justiça não foi aceita pelo presidente de um dos poderes. Segundo, os três poderes estão aí para serem respeitados, mas existe e precisa existir uma harmonia entre eles. Nós, como representantes da comunidade, precisamos entender quando a comunidade se mobiliza. Ela agora há pouco, num domingo, se mobilizou mostrando o que ela acredita. Mas eram 10 medidas contra a corrupção encaminhadas e, aliás, aprovada uma moção por unanimidade na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E dessas 10, existiu um destaque do PDT. Um destaque do PDT. E claro que se salienta muito esse destaque por parte de um dos deputados do PDT, por parte de uma parcela dos parlamentares do PDT, a nível federal, mas também foi bem lembrado aqui, não sei se foi o juiz ou o Ministério Público, que lembrou que foram, por exemplo, os destaques. Nós tivemos os nossos deputados federais aqui de Caxias do Sul, nosso querido amigo pessoal Mauro Pereira, amigo Pepe Vargas, votaram em relação aos destaques. E desses vários destaques, entre elas, a pena para abuso de autoridade aplicada a juízes e integrantes do Ministério Público. Os dois votaram favorável a esse destaque. Então, embora um membro do PDT fez um encaminhamento de um destaque, são vários outros destaques. Por exemplo, reportante do bem, estímulo ao cidadão a denunciar crimes de corrupção. Domínio de bens, retirar bens do acusado antes do trânsito em julgado. Teste de integridade, o chamado flagrante armado. Eu não vou citar aqui todos os destaques, mas a democracia permite ao parlamento que fizesse esse destaque, que refletisse sobre o que o Ministério Público democraticamente, os juízes democraticamente, encaminharam. Eu acho que temos que ter uma compreensão, para concluir esse primeiro raciocínio. Juízes e promotores não são os culpados da Lava Jato, do mensalão, não são culpados de nós termos aí mais de 60 anos, independente de período ditatorial, independente de período de democracia, não são eles os culpados por nós ter todos esses casos de corrupção nesse país. E uma outra questão é que, com a atual legislação, está se prendendo. Com a atual legislação, o Ministério Público tem demonstrado um grande trabalho. Com a atual legislação, a Polícia Federal tem demonstrado um trabalho imenso. Com a atual legislação,
os corruptos do nosso país, e não apenas políticos, mas também uma boa parcela da nossa sociedade, entre eles empresários, e aí, novamente, os aplausos ao Ministério Público, os aplausos aos nossos juízes. E nós temos, então, me parece que essa não era a hora. Essa é uma hora agora, pelo menos na nossa opinião, de conseguirmos prender toda essa bagaceirada que está aí. Ora, agora é aberto numa delação premiada, é aberta na Odebrecht, e descobrimos que todos os principais políticos do país são corruptos. Certo. Eu vou pedir só a licença rapidamente de vocês, que a gente precisa fazer um brevíssimo intervalo. Já já a gente volta aqui com o Rei de Cabeças, com a avaliação aí do professor Edson Dinon Marques após essa rodada aqui de conversa. Já já a gente volta, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rei de Cabeças aqui pela UX TV, hoje falando sobre o pacote anticorrupção. No primeiro bloco nós comentamos aqui sobre o teor dessa medida e agora a gente vai saber se a população nas ruas também está a par do que está acontecendo aí na capital federal. Será? Olha só. A senhora chegou a acompanhar a votação e o caso do pacote de 10 medidas contra a corrupção na última semana, enfim? Mais ou menos. Ai, peraí que eu não assisti. Não. Ouvi alguma coisa na televisão? Não acompanhei de perto, não. Dentre os projetos das medidas contra a corrupção, algumas foram alteradas, algumas foram mantidas. O que o senhor pensa a respeito disso? É que, na verdade, é o seguinte, tá? Tem que deixar a Lava Jato trabalhar. De repente, a primeira grande meta que deveria ser implementada a partir disso é o fim do foro privilegiado, né? Algo que é intrínseco aí dentro da nossa política, que acaba protegendo quem tem o poder da decisão e normalmente toma as principais medidas. Acho que não deveria ter essa blindagem, até porque são seres humanos, né? Pode errar, pode, né, se contaminar com essas coisas, né? Então acho que todo mundo tinha que ser investigado, que está no meio, né? Porque quem não deve, não teme, né? Talvez com medidas mais duras que já aconteceu um tempo atrás, que se chama uma intervenção militar. Penso que nós lançamos um capítulo novo na história do Brasil. E esse capítulo novo vai servir para um Brasil novo, que está ressurgindo das cinzas do lamaçal, e nós vamos sim acabar com a corrupção com uma legislação que começa a nascer agora. Professor Edson, que avaliação a gente pode fazer dessas falas? Na sua opinião, as pessoas tendem a se afastar do que está ocorrendo, de repente, na capital? Bom, boa tarde a todos os colegas de mesa. Obrigado pelo convite ao curso de Direito. Olha, eu parto do pressuposto que se existe corrupção, tem um corruptor por trás. Duas coisas, né? Eu acho que existe também os poderes estão em conflito, tá? Essa ação popular encabeçada pelo Ministério Público Federal, ela teve uma reação natural do Congresso. E aqui, talvez eu diga algumas palavras fortes, mas o Congresso também, ele, mal ou bem, muito ou pouco, ele representa o povo brasileiro, inclusive nas suas atitudes. Acho também que as instituições elas estão mais ou menos, muito ou pouco, apodrecidas. As instituições como o Poder Judiciário e o Ministério Público têm o CNJ, no caso da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público para
apurar e até punir os que transgridem as regras mínimas legais. Agora, o que se discute e são pequenas repúblicas, no meu entender. Os 3 poderes são pequenas repúblicas. E essas repúblicas elas estão em conflito. Eu acho que o que se discutiu aqui, se discute muito isso na mídia, com relação à forma como foi feita essa ação, essa reação do Congresso Nacional em vista do conteúdo das medidas anticorrupção. Eu acho que se debateu pouco, eu acho que se debateu muito pouco a respeito disso, muito embora nós tenhamos tido aquela semana dramática dos acontecimentos. Eu acho que também foi um tanto de precipitação do Congresso ter, na calada da noite, tomado essas decisões. Muito embora, historicamente, se sabe que na calada da noite também o Congresso, historicamente, já tomou decisões muito importantes para o país, mas esse não é o caso, essa situação pontual. E eu entendo que houve pouco debate. O próprio Ministério Público Federal debateu pouco. Talvez o grande debate tenha sido, e é, a própria Operação Lava Jato, mas não houve um debate amplo. Por exemplo, dentro da academia eu ouvi muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Não só aqui na universidade, não só aqui no curso de Direito, mas nos outros cursos de Direito. Se ouviu muito pouco sobre isso. Então, as instituições como um todo, os 3 poderes deveriam ter, na minha opinião, levado isso à população para se discutir isso no bairro, para se discutir isso nas comunidades, nas câmaras de vereadores, nas escolas, nas universidades. E eu acho que é perfeitamente normal essa reação que o Congresso teve, mesmo porque nós não podemos perder de vista que, muito embora eu acho que deva ter, sim, algumas medidas mais severas em relação à anticorrupção, né? Nós precisamos também ter em conta que quem decide é o Congresso Nacional. Cristiano, Silvio, vocês, esse olhar de quem está dentro também desses órgãos, vocês concordam que, de repente, poderia ter esse tempo maior de discussão ou foi o suficiente? Como vocês avaliam? Eu acredito que essas 10 medidas elas foram discutidas por um bom tempo, pelo menos durante uns 2 anos. Isso vem sendo discutido, vem sendo debatido. O Ministério Público Federal levantou essa bandeira numa hora muito apropriada. E até antes mesmo de ser deflagrada ou de ser massificada o conhecimento que a população em geral tem com relação à Lava Jato, isso já vinha sendo. Né? Não houve, evidente, como disse o doutor, não houve um fórum de discussões, né? Mas em alguns lugares até teve, agora não se discutiu ali na associação de bairro isso, até porque foram obtidas as mais de 2 milhões de assinaturas, que é o requisito para se tentar um projeto, né? E esse que para mim é o ponto-chave da questão, né? Eram 10 medidas para enrijecer a coisa, para tornar a apuração da corrupção e para se punir o corrupto de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente e de uma forma mais dura contra o corruptor. E disso foi esvaziado de uma forma completa e ainda colocaram um crime contra quem vai combater a corrupção. Né? Criaram crimes para situações das mais inusitadas, que inviabilizam o trabalho normal, até mesmo fora da área criminal, de um promotor, até de um delegado, até de um juiz. Né? Então, aqui eu gostaria até de entender, né? O doutor Silvio falou que lá na manifestação que houve lá diante do fórum, da qual eu também me fiz presente, né? Lembro muito bem do doutor Silvio clamando por isso, né? Para que a sociedade cobrasse dos seus legisladores o porquê que fizeram isso. Porque, na verdade, o Congresso, o doutor, ele diz que acha normal, natural a reação. Eu não acho. Eu não acho nem normal, nem natural. Acho que isso aconteceria, isso é um resultado possível, porque é dentro de um sistema democrático, mas não é um resultado eticamente aceitável. Uhum. Não é. E a sua avaliação, doutor Silvio? Olha, eu penso que houve uma boa divulgação dessas medidas. Só que para a população, a divulgação ela tem que ser
de quais são as propostas em si na forma prática, porque nessa proposta de lei anticorrupção feita pelo Ministério Público Federal, tem muita coisa técnica, né? A população não tem condições de discutir isso aí. O que a população quer saber é o que se faz, o que acontece na prática, de modo a coibir a corrupção. Certo? Ela quer ver o resultado. E ali, então, esse material, esse projeto de lei foi bastante estudado por pessoas que estão ligadas à área da justiça, à área da legislação. Então, nesse ambiente, eu acho que houve uma discussão e houve uma divulgação e existiu uma vontade da população no sentido de que a legislação fosse enrijecida, certo? E o que nós recebemos em troca pela Câmara de Deputados foi uma votação rápida, com os destaques que descaracterizaram o projeto de lei, né? Dentro daquela autonomia. Obviamente, o Poder Legislativo tem esse poder de modificar, mas, como foi dito, eticamente, né? Pelo momento, pela forma como aconteceu e pelo que foi incluído num projeto anticorrupção que não tinha nada a ver com corrupção, foi uma ação, a meu ver, desastrosa. Na verdade, é o que fizeram tudo, né, doutor? O Congresso ele pode modificar, ele pode acrescentar, mas ele não pode inverter. Ele não pode pegar o que vai para um lado e só vai para o outro lado agora. Como a gente estamos nos encaminhando para o final do programa, eu quero só saber, Jason, você acredita que agora, indo para o Senado, ele pode sofrer ainda mais alguma alteração nesse texto do projeto? Nós vivemos uma democracia. Então, na interpretação pura da democracia, podemos encaminhar... Aqui nós estamos falando de um tema específico, 10 medidas contra a corrupção. Mas não é apenas... Que não são mais, né? Não é só... que não são mais. São 4. Aos juízes, são 4. De 10 se transformaram em 4 e seria interessante a população interpretá-las. Por exemplo, quando tem esse destaque que também, doutor, estava tramitando há mais de 10 anos. O destaque pena para abuso de autoridades. Não estou aqui dizendo se é bom ou se é ruim. Pelo contrário, também analiso que se tecnicamente é... Mas não deveria ser votado talvez separado? É muito drástico. Se tecnicamente é muito drástico, seja o que for. Por exemplo, agora nós temos algo impactante para a vida da sociedade brasileira, que são essas medidas drásticas em relação à Previdência Social. E nós tivemos uma mudança de um presidente da República. Uma mudança do presidente da República. Onde esses que derrubaram o presidente da República, também não estou dizendo se estava certo ou não, até porque eu votei a favor, aqui em Caxias do Sul, numa moção a favor do impeachment. Certo. Porém, só para concluir o raciocínio, porém o que está acontecendo? Está acontecendo que esses que derrubaram aquela presidente, hoje eles não têm programa de governo, não têm legitimidade nenhuma para fazer todas essas mudanças. Então nós vivemos um Congresso, na minha ótica, mesmo democrático e legítimo. Eu vou só interromper rapidamente, que a gente está quase finalizando. Professor Edson, para quem está nos assistindo, acompanhou aqui essas explanações, o que a pessoa que está em casa tem que ficar de olho, tem que prestar atenção agora, esse projeto seguindo para o Senado? Olha, o doutor promotor de justiça tocou num assunto interessante. Ele falou que é eticamente reprovável, eu concordo com ele, foi eticamente reprovável. Mas também nós temos que saber a qualidade ética do Congresso que nós temos. Perfeito. Esse que é o problema. Nós discutimos isso reiteradamente, a população ela precisa participar mais da vida política brasileira, esse que é o problema. Nós criamos acontecimentos, agora tem o carnaval, etc. O vereador tocou num assunto muito importante, por exemplo, que na calada da noite também, então é um problema ético essa história da Previdência. Toda essa reforma, ela é rigorosamente seletiva. Essa reforma, na minha opinião, ela é seletiva. Ok. E a população não se deu conta disso. Tá certo. Na fala do professor Edson, eu agradeço a participação de vocês aqui no programa de hoje. Obrigado pela presença. Você também aí de casa, o Rede Olhares de hoje, o Rede Cabeças vai chegando ao fim. A gente se encontra numa próxima. Até mais!